Oi gente, tudo bom? Estou de volta aqui na minha última versão desse Salmo de número 1, versículo 6 hoje, né? É o último da série e amanhã estaremos numa outra série de mensagens, mas hoje eu quero falar sobre o versículo que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok, gente? Eu quero começar dizendo que Deus conhece e vê todas as coisas, né? Não é à toa que o salmista, lá no Salmo 23, diz que ele é o nosso pastor. A palavra pastor significa aquele que vê todas as coisas, que está de olho em tudo e que sabe tudo, né? E tenho certeza que, conhecendo os atributos de Deus, um dos atributos de Deus fala que ele é onisciente. Onisciente significa aquele que conhece todas as coisas. Outro atributo que ele possui, que ele é onipresente, ou seja, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. E quando falamos dessa onisciência de Deus, somos limitados para sequer comparar ou entender. Não é fácil. Apesar de ter uma pequena ideia do que isso representa, basta olhar aí no Google, né? Você vai digitar uma palavra, um assunto, por exemplo, o próprio assunto do vírus. Pois é, você vai encontrar aí, na verdade, milhares de páginas que mostram desde o aspecto técnico até a influência e o impacto econômico que esse vírus está causando no mundo. Então nós temos aí que essas páginas vai mostrar, através desse supercomputador, dessa empresa em especial, que a sua presença digital em todas as partes do globo fazem que todos esses assuntos apareçam na sua linha digital. O que significa isso? Que quando ele traz e coleta todos esses dados ao mesmo tempo, não é que ele sozinho o faz. Existem vários computadores no mundo inteiro espalhados que centralizam as informações para um só. Se um programa feito por homem consegue colher dados de vários computadores espalhados pelo mundo, imagine Deus, que como um de seus atributos é estar ao mesmo tempo em todos os lugares e o outro atributo é conhecer todas as coisas. Imagina o que está acontecendo. Ele sabe tudo. O que acontece em todos os lugares. Ele sabe, ele conhece. E nós vemos que ele é mais do que um supercomputador. Porque ele é o Criador. E quando a gente fala Criador de todas as coisas, significa que ele sabe cada detalhe de cada uma de suas criaturas. Isso significa que ele também, como diz o texto aqui, ele sabe exatamente qual é o caminho do justo. E para isso nós temos que abrir um parênteses aqui para entender que a palavra caminho tem um significado especial para nós hoje. E devemos buscar esse conhecimento. Para isso, quando nós estudamos a palavra que Deus conhece, né, a palavra conhecer o caminho, essa palavra conhecer no hebraico tem um aspecto muito importante. Significa aí, na verdade, que ele faz com que todas as coisas sejam apresentadas, aprendidas, percebidas, discernidas, descobertas. Todas essas são palavras que são sinônimos no hebraico desse primeiro verbete que é chamado de conhecer, o verbo conhecer, que vem da palavra yada no hebraico. E o mais interessante que esse verbo conhecer significa também estar familiarizado, significa discriminar ou saber distinguir, saber por experiência, haver provado uma situação, e mais do que isso, ele tem habilidade em determinadas áreas. Especificamente vem aí a ideia de sábio, conhecedor, né? Tem essa ideia bem mais abrangente. E quando nós falamos que Deus conhece, a amplitude desse sentimento, dessa palavra, ela abrange muito mais aspectos que nós talvez não temos nem ideia. Mas significa que ele conhece profundamente cada detalhe daquela situação, daquela pessoa ou de um problema. E aqui, nesse texto, nós temos aí essa palavra que fala que Deus conhece o justo, ou o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, para isso, nós temos que entender a palavra caminho agora, não é? Vimos a palavra conhecer, agora o caminho. O que significa esse caminho? No hebraico, o caminho vem de derek.
e que tem um sentido de caminho, estrada, distância, mas além disso, nós temos algo interessante. Ele tem relação direta com o tipo de vida que a pessoa leva. Pois além de estrada, vereda, tem também a ideia de jornada. A ideia também de maneira, hábito, dando um sentido de curso da vida. Qual é o curso de vida que você tem levado? Essa é a ideia do caminho. Então aqui nós temos uma referência direta ao caráter moral de um indivíduo. O Salmo então é muito mais filosófico do que simplesmente poético. Aqui nós temos uma profundidade, porque indica nessa figura de linguagem uma pergunta. Que caminhos temos seguido? Será que é a do justo ou a do ímpio? Porque Deus conhece os dois. Deus sabe dos dois. E quando Deus determina que sabe e declara aqui no Salmo que ele conhece o caminho do justo, significa que ele sabe por onde o justo está caminhando, sabe quais são suas atitudes e sabe o que vai ser de bom para aquela pessoa. Agora, ao mesmo tempo, quando fala que o caminho do ímpio vai perecer, aqui já mostra exatamente a consequência daquilo que ele está vivendo. Qual o caminho? Qual o modo de vida? O que você tem escolhido viver? Fazer a coisa certa? Fazer a coisa correta? Fazer coisas boas? Ou você tem escolhido levar a vida de qualquer maneira? Qual modo de vida temos escolhido a viver? Será que somos aqueles que colocamos nossa vida em risco? Ou quem sabe até a vida dos outros? Será que nós temos vivido uma vida de forma irresponsável? Tomando decisões que colocam não só nós mesmos em riscos, mas os outros também. Mas o que Deus quer aqui é que além de mostrar para nós que além de ele conhecer o caminho do justo, ele completa que o caminho dos ímpios vai perecer. Ou seja, lembra da ideia da palha que eu falei ontem e antes de ontem? Que da mesma forma como o fogo, ou seja, como o vento espalha a palha, o mais interessante é saber também que o fogo consome a palha de uma forma veroz, porque de nada serve. Então nós devemos entender que a nossa vida precisa estar realmente plantada em Deus, como uma árvore frondosa, frutífera, que dá o seu fruto na estação própria, que tudo que faz prospera. Mas por quê? Porque decidimos ter uma vida diferenciada. Nesse texto, Deus nos convida a mudanças de atitude. Então, gente, Deus nos convida a mudanças de atitudes aqui nesse salmo. A sair dessa incredulidade e deixar de agir como um ímpio, sem escrúpulos. Ou como um perverso injusto que pensa apenas em conseguir suas conquistas, humilhando os outros. E passando por cima de quem quer que seja. Olha, isso me faz lembrar um dia que uma jovem senhora chegou e nos procurou, estava eu e minha esposa junto, e disse para nós o seguinte: olha, eu estou trabalhando com uma pessoa, com uma mulher aqui que tem um schedule de limpeza, e olha só o que ela faz comigo. Ela me obriga a ajoelhar e limpar com um paninho no chão, né? E faz com que essa pessoa se sinta humilhada e ainda desfaz dela e fala coisas bem que não precisa ser feito. E diz ela que se não bastasse, ela humilhava na frente dos outros, para que todos rissem dela, porque ela estava simplesmente começando e tinha que aprender daquela forma. Olha, gente, eu não vejo a necessidade disso para que uma pessoa aprenda alguma coisa com base na humilhação, não é verdade? Com base de piadinhas. Afinal de contas, eu acho que Deus não humilhou ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele mesmo se humilhou para que nós entendêssemos a razão da sua vinda. E dessa maneira, fôssemos tocados para viver uma vida transformadora. Uma vida transformada. Que não só transforme a nós, mas também que contagie os outros, não com vírus, tá, gente? Mas contagie os outros com essa mudança, com essa transformação. E ele, conhecendo nossas limitações, também nos capacita não para ser destruídos, mas para sermos transformados e sairmos dessa vida de destruição. Afinal de contas, o que Deus quer é que nós não vivamos uma vida de crueldade, de humilhação, de perversidade, mas o que Deus quer é nos fazer vencer cada dia. E que cada palavra que Ele tem deixado nas suas escrituras nos fortaleça, nos capacite a uma vida melhor. O que Deus quer em tudo isso é que nós aprendamos a olhar o mundo de uma forma diferente. Não igual a todos, não negativamente,
Não que nós sejamos melhor do que ninguém, não é isso. O que Deus quer é que nós façamos o melhor sempre e venhamos a melhorar sempre. Para isso, Ele nos deixa algumas regras. A sua melhor regra é amar o próximo como a nós mesmos. Né? A primeira, antes dessas duas, ou seja, antes de amar o próximo, antes de amar a nós mesmos, Ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um conjunto de atitudes, porque esse amor, que significa entrega, que significa também escolher viver para o bem, de fazer a coisa certa, de saber esperar, de saber se posicionar e tomar a decisão correta, isso faz parte desse amor. Um amor que a minha atitude não vai destruir a outra pessoa, que a minha atitude não vai prejudicar ninguém, nem a mim mesmo. Isso é importante. E Deus nos convida a viver uma vida justa, uma vida real e uma vida realmente marcante, que transforme os outros. Que nós possamos parar para pensar nisso, principalmente agora que temos bastante tempo para pensar. Eu sei que alguns já estão começando a sair um pouco, tentar fazer algum trabalho lá de fora, já foram liberados em alguns lugares para trabalhar na área de construção no telhado, outros na área da pintura, outros ainda na área de entrega, de restaurantes ainda está liberado. Mas Deus nos convida, nesse momento de reflexão, de meditação, de pensar um pouquinho mais. Não só na doença que está por aí, não só no vírus que está por aí, mas em mudança de vida. Que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida sempre. Não só fisicamente falando, não só na área da saúde, mas principalmente na área emocional, na área espiritual. Então lembre-se de Deus sempre. Reflita em Deus sempre. E tenho certeza que Ele vai cuidar de você e vai te ajudar a sair de toda situação contrária. Vai aí a última mensagem dessa série, no Salmo 1. Nós já fizemos do versículo 1 ao 6. E na próxima semana, ou seja, amanhã, a partir de amanhã estaremos fazendo o próximo Salmo. E se você tiver alguma ideia, pode colocar e compartilhar conosco. Nós estamos abertos a novas ideias. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Vai colocando aí seus comentários, se você tem uma ideia do que você quer estudar durante essas próximas semanas. A minha ideia aqui é estudar o livro de Salmos. Estamos estudando cada dia um número deles, né? Começamos pelo número 1 e vamos daí por diante seguir alguns outros. Mas se você tiver alguma ideia, estamos abertos a sugestões.